Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre propriedades coligativas. Então, o que são essas propriedades? Hoje até vim com a camiseta do Star Wars, temático. Aí, porque o que tem a ver o Star Wars com propriedade coligativa? Tá vendo? Tem uma galerinha aqui, um monte de soldadinhos e tudo mais, os famosos Stormtroopers. Então, essas propriedades coligativas, elas, assim como o soldado, né? Elas dependem de uma galera, certo? É uma propriedade que depende do grupo, beleza? Então, não faz sentido eu falar para propriedades coligativas para uma molécula. Essas propriedades vão surgir quando eu tenho um conjunto muito grande de moléculas, beleza? Então, vamos definir melhor o que são essas propriedades. Então, o que vão ser as propriedades coligativas? Propriedades coligativas vão ser propriedades que surgem com a adição de um soluto não volátil a um solvente. Então, por exemplo, o que é esse soluto não volátil? A gente vai falar depois, assim, mas é quando eu coloco, por exemplo, sal na água, né? Isso é um exemplo de eu estar adicionando um soluto não volátil a um solvente, beleza? E aí, vai surgir uma série de propriedades quando eu adiciono o sal na água. A água com sal não tem as mesmas propriedades da água pura, beleza? Então, essas mudanças que eu vou ter, elas não dependem da natureza do soluto. Então, quando eu falo de propriedades coligativas, eu não estou falando de propriedades que somente o sal de cozinha, o NaCl, vai afetar, somente a glicose. Não importa o que eu vou estar dissolvendo. O que vai importar é a quantidade do que eu estou colocando. Quanto que eu estou colocando de soluto, não importa o tipo. Beleza? Por isso que eu digo, então, que não depende da natureza do soluto, mas sim da concentração das espécies químicas na solução. Então, quanto mais concentrado eu tiver de soluto na minha solução, mais eu vou perceber essas propriedades coligativas. Então, por exemplo, o que é esse soluto não volátil que a gente está falando? Não volátil significa que não evapora com facilidade, né? Porque uma coisa volátil evapora muito fácil. Tá. Agora então, vamos imaginar aqui que a gente tem a água como solvente e tem duas opções de soluto aqui. Eu vou colocar etanol na água ou eu vou colocar sal. Qual que seria um exemplo aqui de soluto não volátil? O etanol seria? Não, né? Porque o etanol evapora com muita facilidade. Então, adicionar etanol não seria um negócio, um exemplo bom para explicar isso. Um exemplo bom, por exemplo, aqui, seria adicionar sal de cozinha na água. Beleza? Porque o sal não evapora com facilidade, né? A gente já viu que os compostos iônicos eu preciso de uma grande temperatura para eles fundirem, quem dirá então evaporar, né? Então, imaginando aqui que eu vou colocar sal na água. Vamos ver o que acontece. Tem 4 propriedades principais que vão surgir com essa adição do soluto não volátil ao meu solvente. E aí a gente vai denominar cada uma delas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma propriedade que surge com isso, que é a diminuição da pressão de vapor. E isso a gente vai chamar de tonoscopia. A gente tem também o aumento do ponto de ebulição, e a gente vai chamar isso de ebulioscopia. A gente tem também abaixamento do ponto de fusão, né? Ponto de fusão é o congelamento, no caso que a gente vai estar pensando, que é a crioscopia. E também a gente tem a tal da pressão osmótica, que aí o estudo dela a gente chama de osmometria, certo? Então, pessoal, não significa que cada sal, cada coisa que eu adicionar vai ter uma propriedade dessa, não. Quando eu adiciono o sal na água, acontece tudo isso daqui. E a gente vai entender melhor cada um desses fenômenos, beleza? Então, por exemplo aqui, primeiro de tudo, vamos entender o que é a pressão de vapor, porque a gente viu que a pressão de vapor vai abaixar quando eu coloco sal. Pressão de vapor, então, pessoal, vai ser o quê? A pressão do vapor em equilíbrio com a sua fase líquida em um sistema fechado. Então, é como se fosse essa figura aqui, né? Eu tenho um frasco todo fechado. No começo, é como se eu estivesse colocando água e vácuo, né? O que acontece? Se eu tiver o vácuo lá, um tanto da minha água ela vai evaporar, né? E vai preencher isso daqui. Beleza? Então, nesse sistema fechado, eu vou ter líquido e um pouco do meu vapor preenchendo esse espaço. Beleza? E aí,
quanto mais volátil o líquido, maior vai ser a pressão desse vapor aqui que está no meu sistema fechado, né? Porque se eu colocar lá o meu líquido com vácuo, se for um líquido que gosta de evaporar bastante, ele vai produzir bastante vapor e vai gerar bastante pressão nesse sistema. Agora, se eu coloco um líquido que ele não evapora com facilidade, vai formar só um pouquinho de vapor aqui e vai ter uma baixa concentração de moléculas aqui na fase gasosa. Beleza? Então, volatilidade está relacionado com a facilidade de evaporar. Líquido volátil evapora fácil, então vai gerar bastante vapor aqui, por isso que vai ter bastante pressão. Então, maior a pressão de vapor e menor a temperatura de ebulição. Os líquidos voláteis, eles têm um ponto de ebulição baixo, né? Qualquer temperaturinha que eu já coloco, eles já estão entrando em ebulição. Certo? E essa pressão de vapor, vamos entender melhor. Ó. Aqui é um gráfico da variação de pressão de vapor para uma certa substância. Então, pressão de vapor é uma pressão mesmo, tá vendo? Torricelli é uma unidade de medida de pressão, né? E aqui, então, ó, o que a gente observa? Ó, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais está aumentando a pressão de vapor. Então, a nossa pressão de vapor depende da temperatura, né? E ela aumenta quanto mais temperatura eu coloco. Por quê? Quanto mais eu estou esquentando esse líquido, mais vapor ele está produzindo e mais pressão ele está gerando aqui dentro. Beleza? Então, esse que é o significado da pressão de vapor. Ela vai estar relacionada com a capacidade do meu solvente de evaporar. Até aí, beleza, pessoal? Faz sentido essa parte aí da pressão de vapor? Que a gente vai precisar entender isso para saber por que a pressão de vapor abaixa quando a gente coloca o sal. Tá, então, ó. O que acontece? Vamos entender também mais essa pressão de vapor. Primeiro, é importante a gente diferenciar esses fenômenos aqui, né? Quando eu falo vaporização, eu só estou falando da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Agora, quando eu tenho esses termos aqui, ó, eu tenho fenômenos diferentes, ó, evaporação, calefação, ebulição. Beleza? O que acontece? A evaporação, ela está acontecendo a todo momento. Isso daqui que é importante. Por quê? Imagina que a única possibilidade de passar para o estado do vapor fosse a ebulição. A roupa não ia secar no varal, né? Por quê? Qual que é a temperatura de ebulição da água? Não é 100 graus? A roupa no varal vai chegar a 100 graus Celsius? Não vai chegar, né? Mas a água está saindo da roupa, minha roupa está secando. Por quê? Porque nesse caso está acontecendo outro processo, que é a evaporação, né? Mesmo abaixo da temperatura de ebulição, eu tenho algumas moleculinhas aqui na superfície do meu líquido que acabam indo para a fase gasosa, né? A moleculinha está se mexendo no líquido. Por que ela não está saindo voando para a fase gasosa? Porque eu tenho as interações intermoleculares que estão fazendo as moléculas ficarem juntinhas. Só que se alguma molécula, porventura, acaba se movendo demais lá na superfície, ela pode acabar descolando do líquido, ela pode acabar rompendo essas interações intermoleculares, e aí ela escapa para a fase vapor. Então isso está acontecendo a todo momento na superfície do meu líquido, mesmo que ele não chegou na temperatura de ebulição. E aí, quanto mais eu estou aumentando essa temperatura, mais está acontecendo essa evaporação, né? Essas moleculinhas saindo na superfície. Então, o que acontece? Ó, por exemplo, eu tenho esse líquido aqui, vamos falar que é água. E aqui eu tenho ar. Tá vendo essas bolinhas azuis? Significa aqui, ó, que parte do gás presente no ar atmosférico está sendo água. E aí, o meu líquido vai evaporar até que a gente atinge uma certa pressão parcial aqui, uma pressão para o vapor. Tá vendo? 18 milímetros de mercúrio. Isso daqui é uma pressão é uma unidade de medida de pressão. Então, significa que, se não tivesse o ar, tivesse só o vapor de água, ele teria essa pressão aqui. Então, o líquido vai evaporar até ter uma certa concentração de vapor. Então, o que isso está me dizendo? Que se eu tivesse a roupa evaporando, se eu colocasse minha roupa molhada em um recipiente fechado, ia chegar uma hora que ela não ia secar mais. Por quê? No começo eu ia ter meu ar, vamos imaginar que o meu ar está seco, né? Sem umidade. E aí a água começa a evaporar e aí começa a passar a umidade para o ar. Vai chegar um momento em que o ar não consegue ter mais umidade. Quando que acontece isso? Quando eu estabeleço lá a minha pressão de vapor, né?
vai chegar no limite, eu não consigo evaporar mais. Beleza? Então não tem como eu pensar na minha roupa secando se eu tiver uma atmosfera cheia de umidade. Não tem como eu secar a roupa no banheiro com o chuveiro ligado, gerando aquele vapor, né? Eu preciso ter um ar seco. E aí a roupa vai secando porque toda hora esse ar tá se renovando, né? Tá circulando. E aí sempre meu ar tá com uma baixa concentração de água. E aí a água vai evaporando da minha roupa. Beleza, o que acontece? Só que aí, quanto mais eu coloco de temperatura, mais rápido esse processo ocorre e mais água eu consigo colocar na fase gasosa. Tá vendo? Aí, a hora que eu observo esse gás aqui, uma parte maior dele é composta por água. Então, está aumentando a pressão de vapor da água. Agora, quando a gente chega a 100 graus, chegou na temperatura de ebulição da água. Qual que é a diferença agora? Agora a pressão de vapor aqui, ó, 760 mmHg, então tem muita água lá no vapor. E qual que é a diferença? O que acontece agora na ebulição? Na ebulição, essa pressão de vapor agora é suficiente para vencer a pressão atmosférica. 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica. E o que acontece quando a pressão de vapor chega na pressão atmosférica? Está aumentando, 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 uma hora atingiu a pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica, a pressão que eu consigo gerar no meu vapor é suficiente para fazer uma bolha, né? Antes disso daqui, ó, se eu imaginar que eu tenho uma bolha e a pressão dela é 90 milímetros de mercúrio, ela não ia ser formada, porque a pressão atmosférica é como se estivesse amassando a bolha, compactando de volta e não deixa formar uma cavidade com vapor. Agora, quando eu tenho essa situação aqui, a pressão do vapor que eu gero é suficiente para formar uma bolinha. Ela vence a pressão atmosférica e aí eu começo a ter a minha ebulição. Então, é isso que está acontecendo aqui. A evaporação acontece a todo momento lá no meu líquido, mas aí quando eu atinjo o valor da pressão atmosférica, né? Quando essa pressão de vapor chegou nos 760 milímetros de mercúrio, eu entro em ebulição, beleza? Então, é essa relação da pressão de vapor com a temperatura de ebulição. Eu preciso chegar na pressão atmosférica, a pressão de vapor precisa se igualar na pressão atmosférica para a gente ter ebulição, e a temperatura que isso acontecer vai ser a temperatura de ebulição do meu líquido. Mas, mesmo antes da ebulição, eu tenho moléculas passando da fase líquido para a fase vapor através da evaporação. Então, agora vamos entender o que acontece, qual que é a diferença nesse processo aqui quando eu adiciono o meu sal. Quando eu adiciono o meu sal, essa pressão de vapor vai diminuir. Por quê? As moléculas do soluto não volátil se comportam como uma barreira para as moléculas da solução que estão passando para o estado gasoso. Então, vai ser mais difícil formar vapor. Por quê? Se eu imaginar no líquido puro, eu tenho as moleculinhas aqui na superfície, que essas daqui elas vão ser capazes de passar para a fase vapor, né? Dependendo da movimentação delas. E nota também que eu tenho moleculinhas da fase vapor voltando a ser líquido. Vai chegar um momento que eu vou ter o equilíbrio, né? Que é quando eu vou estabelecer a minha pressão de vapor. Que é quando vai acontecer isso daqui na mesma velocidade, as moleculinhas passando para a fase vapor e essas moleculinhas do vapor voltando para a solução. E aí eu estabeleço uma quantidade definida aqui de vapor que vai gerar uma certa pressão. Aí, ó, tem moleculinhas passando para o vapor. O que acontece? Isso é no solvente puro. Quando eu coloco um soluto não volátil, ó, imagina que essas bolinhas pretas agora são os íons do NaCl. Esses íons, essa substância não é não volátil, então eles não vão passar para a fase vapor. Só o meu solvente consegue passar facilmente para o vapor. O soluto não vai conseguir. Então, ó, o soluto, essas moleculinhas pretas, não vão para a fase gasosa. O que acontece? Ó, tá vendo que eu tenho menos bolinhas aqui na superfície que são capazes de ir para o vapor? Então, se tem uma moleculinha aqui, vamos imaginar essa azulzinha aqui, querendo ir para o vapor, ela não consegue. Por quê? Porque tem uma molécula de soluto na frente dela, que está tampando a passagem para o vapor. E aí, então, a adição do soluto vai atrapalhar essa formação de vapor. É como se fosse assim, ó, no solvente puro, aqui eu tenho uma interface, né? O contato do líquido com o vapor. E aí, se uma moleculinha está aqui no líquido, ela consegue passar facilmente para o vapor. A porta está aberta para ela, né?
que acontece? Se eu tiver um soluto não volátil, ele fica lá na frente, atrapalhando a minha moleculinha do solvente ir para o vapor. E aí, então, fica mais difícil eu ter essa formação de vapor. E se é mais difícil eu formar vapor, significa que eu estou abaixando a pressão de vapor do meu líquido. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Então, agora a gente vai falar de um negócio que tem uma explicação muito semelhante, que é o aumento do ponto de ebulição. Então, aqui, ó, se eu coloquei o soluto não volátil e o soluto está atrapalhando eu formar vapor, então está mais difícil formar vapor. O que significa? Significa, então, que quando eu for tentar fazer meu líquido entrar em ebulição, eu vou precisar colocar muito mais temperatura, muito mais energia, porque essas moléculas do soluto estão atrapalhando, estão na frente, então eu preciso colocar muita energia para arrancar elas da minha frente e conseguir passar moléculas do líquido para o vapor. Então, ó, as moléculas do soluto não volátil elas se comportam como uma barreira para as moléculas da solução que estão passando para o estado gasoso. Então, eu preciso colocar mais energia para formar vapor. Então, é como se fosse assim, ó. Chega uma moleculinha lá na superfície. Ela precisa ter uma energia suficiente para romper as interações intermoleculares e escapar para o vapor. Aí chega uma moleculinha lá com uma certa energia lá, toda pimpona. Ela chega lá na superfície e fala, posso ir para o vapor? Aí, se ela tem energia suficiente, a superfície fala, tá, pode passar, vai pro vapor. Agora, se eu coloquei um soluto, chega uma moleculinha lá com uma energia, ela não vai dar conta de passar, se ela tiver com uma energia não muito alta, né? Chegou uma moleculinha lá que antes passava, agora ela chega lá, posso passar? Ah, não, agora não. Agora a gente só deixa a molécula com bastante energia passar. Tá mais difícil. Tem o soluto não volátil lá atrapalhando a gente. Mas aí, significa que não vai entrar mais em ebulição o meu líquido? Não tem como mais eu passar moléculas para a fase vapor? Tem sim, só que agora eu preciso de muito mais energia para vencer essa barreira aqui. Chegar uma molécula com uma energia monstra, assim, imensa de temperatura, falar, posso virar vapor? Aí não tem como, né? Mesmo com o soluto não volátil lá, tá, pode passar. Ela vence essa barreira. Beleza? Então, a diferença é que com a adição do soluto, tá mais difícil de passar moleculinhas do solvente da fase líquida para a fase vapor. Faz sentido o negócio então, pessoal? Por que colocando o meu sal, a água vai entrar em ebulição a uma temperatura maior e aí a pressão de vapor dela vai estar abaixando? Bom, se faz sentido, então, vamos ver agora o que acontece com o ponto de fusão, que ele também é afetado com a adição do meu soluto não volátil. Quando eu coloco o meu soluto não volátil, o ponto de fusão ele vai abaixar, né? Por quê? Na fusão, né, ou pensando aqui na passagem do líquido para o sólido, que é o que a gente vai estar interessado, que é o congelamento, as moléculas do solvente na fase líquida, em contato com o seu sólido, começam a se juntar ao cristal, que vai conter apenas moléculas do solvente. Então, pessoal, quando a gente tem uma água bem gelada e tem um gelo começando a se formar, o que vai estar acontecendo? Moléculinhas de água do líquido, quando elas entram em contato lá na superfície do gelo, elas se juntam ao cristal. Lembra que o gelo tem aquela estrutura toda organizada, né? E aí, quando chega uma molécula de água lá, ela vai começando a formar mais cristal e o cristal de gelo vai crescendo. E aí, no gelo, quando a gente tem a formação do sólido, né, a gente vai ter apenas moléculas do solvente, ou seja, apenas moléculas de água. Então, pessoal, quando a água está no estado sólido, ela não dissolve outras coisas. A gente só vai ter água lá, beleza? Por isso que quando a gente congela alguma coisa, a gente congela água com sal, a gente vê até se a gente quebrar o gelo assim, vai ter umas pedrinhas de sal, porque o sal ele meio que está saindo do gelo, o gelo expulsa o sal. Então, na fase sólida de uma substância, a gente vai encontrar majoritariamente aquela substância. Certo? Então, o que acontece? As moléculas do soluto não volátil, elas não vão ficar lá no meio do gelo, né? Só que elas vão atrapalhar a interação entre as moléculas do solvente na interface sólido-líquido. Então, eu preciso tirar mais energia para que haja congelamento. Aqui, então, o que está acontecendo? Ó,
Quando eu tenho o meu líquido puro, ó, eu desenho um quadradinho aqui que representa como se fosse, no caso da água, né? Como se fosse uma pedra de gelo. E aí, ó, as moleculinhas do líquido que vão entrando em contato com o gelo vão aqui ficando presas na superfície e vão formando mais gelo. E é assim que o gelo vai sendo formado, né? Então, de todas essas direções, de todas essas faces, as moleculinhas do líquido vão entrando em contato com o gelo. Tem vários lugares que eu posso ter contato. Agora, isso é no solvente puro. Quando eu coloco o meu soluto não volátil, o que acontece? Ó? Tá vendo que aqui na superfície do gelo tá cheio de moléculas, tá cheio de moleculinhas do soluto? Essas moleculinhas não vão fazer parte do gelo, elas só estão aqui atrapalhando, elas estão enchendo o saco. Elas estão dificultando o contato do líquido com o sólido, da água líquida com a água sólida, né? Então, vai ficar mais difícil formar o gelo. Tá vendo aqui, ó? Só tem dois lugarzinhos em que eu tenho contato da água líquida com a água sólida. E é nesses pontos que eu consigo formar meu gelo. Aí, por isso que, na solução, eu vou atrapalhar a formação do sólido. Por isso que eu preciso abaixar mais a temperatura, né? Eu preciso tirar mais energia para que eu consiga vencer essa barreira de moleculinhas do soluto não volátil enchendo o saco aqui no contato entre o líquido e o sólido. Beleza? Fazendo uma analogia aqui para pensar, né? Química sempre a gente consegue fazer analogia com casal, com relacionamento, né? Solvente puro é como se fosse o casal sozinho lá, né? Pode ter intimidade, pode ficar se pegando. Aqui, quando eu tenho a solução, é como se eu tivesse um amigo de vela. Aí, quando tá um amigo de vela lá, o casal fica com vergonha de se juntar e aí não rola pegação. Então, é mais ou menos aqui que acontece, né? Quando eu tenho esse caso aqui, fica fácil da moleculinha do líquido se juntar aqui com a moleculinha que está no sólido. Agora, quando eu tenho a solução, tem alguém no meio atrapalhando o contato. Ele não vai formar gelo, ele só está aqui atrapalhando. E aí, por isso que fica mais difícil eu congelar quando eu tenho a adição do soluto não volátil. Beleza? Tá. Agora, então, vamos ver um resumão. O que acontece, então? Aqui, imaginando que eu tenho um termometrinho, né? Aqui, ó, temperatura mais baixa, temperatura mais alta. O que acontece? Conforme eu vou aumentando a temperatura, eu passo do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gás. Aí a temperatura em que eu passo do sólido para o líquido, eu tenho a temperatura de fusão. Quando eu passo do líquido para o gás, eu tenho a temperatura de ebulição. Aqui, isso é para o solvente puro. Quando eu coloco o soluto não volátil e eu formo a minha solução, olha o que acontece. O ponto de ebulição está mais para cima. Eu aumentei a temperatura de ebulição. E aqui, para a temperatura de fusão, ela está mais baixa. Então, eu aumento a faixa de temperatura em que eu encontro a substância no estado líquido. Então, quando eu coloco lá o meu sal na água, eu tenho aqui que o de cima sobe e o de baixo desce. A água ela vai entrar em ebulição numa temperatura mais alta e vai congelar em uma temperatura mais baixa. O que significa que está mais fácil de derreter o gelo, pensando assim, né? Então, esse daqui é um resumão, uma figurinha que resume os efeitos aqui de propriedades coligativas no líquido. E agora a gente vai ver também uma outra propriedade que é importante, que é a pressão osmótica. Fez sentido esse negocinho aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E aí, então, a gente vai para a pressão osmótica, que é outro efeito muito importante. Tá, então aqui, ó, para a nossa pressão osmótica, o que a gente vai pensar? A gente tem que pensar em membranas semipermeáveis, que a gente vai observar esse efeito da pressão osmótica nesse caso. O que são essas membranas semipermeáveis? São membranas que elas permitem a passagem apenas de substâncias específicas. No caso aqui da pressão osmótica, a gente vai estar pensando numa membrana que ela permite a passagem do solvente e não permite a passagem do soluto. Onde que a gente encontra isso? Por exemplo, nas nossas células. Nas nossas células, a água ela consegue atravessar de um lado para o outro da membrana. Só que, por exemplo, o sal ele não atravessa livremente de um lado para o outro da membrana. Tem umas proteínas específicas, né, que bombeiam sais de um lado para o outro da membrana.
mas ele não atravessa normalmente, certo? Então, eu tenho membranas que permitem a passagem apenas da água. E qualquer outra coisa que eu tenho dissolvido, ela não vai deixar passar. Só passa água. O que acontece? Quando eu tenho uma solução lá em contato com essa membrana semipermeável, eu vou observar que se eu tenho uma solução de um lado da membrana e uma solução do outro lado, eu vou observar que o solvente ele tem tendência de passar do lado com menor concentração de soluto para o lado de maior concentração de soluto. Então, naturalmente, a água vai atravessar essa membrana, sem eu fazer nada. É um fenômeno que ocorre espontaneamente. A água vai começar a atravessar essa membrana. E ela atravessa essa membrana quando eu tenho soluções de diferentes concentrações dos dois lados da membrana. E aí a água ela vai passar da menor para maior concentração. Então, é como se ela estivesse diluindo o lado que está mais concentrado. Aqui, por exemplo, imagina que eu coloquei um recipiente que tem água. De um lado aqui, eu tenho água pura. E de um lado eu tenho uma solução de glicose, água com moleculinhas de glicose. O que acontece? O lado direito aqui, ele tem mais concentração de soluto, né? Aqui que está a glicose. E aqui eu tenho água pura. O que eu vou observar é que moleculinhas de água vão começar a passar para o lado de cá, para o lado da direita. Então, vai ficar um negócio engraçado, né? Vai ficar diferente, porque a gente começa com um frasco que está nivelado aqui, o nível de líquido, e vai acontecer isso daqui. O lado direito vai ter um maior volume de líquido. Por quê? Porque inicialmente ele estava mais concentrado. Como isso daqui é uma membrana semipermeável, acontece o processo de osmose. A água vai passar de um lado para o outro, né? Do lado menos concentrado para o mais concentrado. Então, eu vou diluir essa solução de glicose até que eu tenha a mesma concentração do soluto dos dois lados. É isso que acontece, então, na osmose. Por quê? Sempre que eu tiver uma moleculinha de água vindo aqui da esquerda para a direita e ela colidir com a membrana, ela vai passar para o lado direito. Sempre quando eu tiver aqui também, mesma coisa, moléculas do lado de cá, da direita, passando para a esquerda, elas vão passar se elas estiverem vindo nesse sentido aqui da membrana, né? Então, sempre que tiver moleculinha daqui andando para cá, elas atravessam a membrana, moleculinhas de cá para cá atravessam a membrana, certo? Mas o que acontece? Somente a água pode passar. Quando eu tenho aqui, da esquerda para a direita, eu tenho que todas as moléculas aqui são água. Então, qualquer colisão que eu tiver aqui com a membrana vai ter passagem de moléculas, porque todas são água. Agora, o que acontece? Se tem uma molécula de glicose vindo aqui para o lado esquerdo, a membrana vai bloquear, né? Porque só passa água. Por isso que a gente vai ter passagem de água da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu tô tendo o mesmo tanto de colisões aqui. Tem o mesmo tanto de moléculas querendo passar de um lado para o outro, né? Só que o que acontece é que desse lado todas as moléculas são água. Então todo mundo que quer passar para o lado direito vai passar. Agora aqui, do lado direito, que quer passar para o lado esquerdo, nem todas as moléculas são água. Então, um tanto dessas passagens vão ser bloqueadas. Por isso que, então, vai ter mais água passando do lado esquerdo para o direito do que do direito passando para o esquerdo. Então, o resultado vai ser que a água vai passar do lado menos concentrado para o mais concentrado. Isso que vai ser a minha osmose, então. E aí, esse processo para quando as concentrações ficam iguais. Beleza? Então, resumindo, esse processo é a osmose. E aí, a hora que eu tiver a mesma concentração aqui e aqui, para o processo de osmose. É como se eu tivesse, então, uma pressão bombeando a minha água para o lado mais concentrado. E aí, é realmente uma pressão isso daí, beleza? O que acontece? Se eu colocar, então, uma pressão no sentido contrário, imagina que eu coloco uma pressão só desse lado, eu empurro a água de volta, eu consigo bloquear esse meu processo de osmose. E aí, a pressão osmótica vai ser a pressão necessária para eu parar esse processo, né? Naturalmente, a água vai passar aqui da esquerda para a direita. Se eu colocar uma pressão do lado direito para fazer a água passar para a esquerda, vai chegar um momento que eu bloqueio a osmose. A pressão que eu estou fazendo aqui
vai ser a mesma que as moléculinhas de água estão fazendo aqui. E aí, nesse caso, a pressão que eu fiz vai ser chamada de pressão osmótica. Aqui, ó, a figura para mostrar. É a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução para evitar sua diluição, para evitar a osmose. Então, se eu tenho a solução de glicose aqui e aqui eu tenho água, a água vai passar para a direita, mas se eu exercer uma pressão somente desse lado aqui para empurrar a água de volta para a esquerda, vai chegar o momento que eu vou fazendo pressão e aí a pressão que eu fiz é suficiente para parar a osmose. E aí essa pressão que eu fiz é chamada de pressão osmótica. Aqui, quanto maior a diferença de concentração das duas soluções, mais pressão eu tenho que fazer, porque mais intenso vai ser esse fenômeno da osmose. E eu posso também fazer uma pressão mais forte do que é necessária para parar a osmose. Nesse caso, eu vou estar fazendo o processo reverso, que não ocorre espontaneamente. Eu vou estar fazendo a água passar de um lado que ela está com uma solução mais concentrada para uma menos concentrada. Né? Eu vou estar fazendo o processo de osmose reversa se eu aplicar uma pressão muito grande. E isso é legal para fazer a parte de purificação de água. Vamos ver então aplicações dessas propriedades coligativas. Uma delas vai ser para purificação de água. Tá, mas antes disso vamos ver as fórmulas. Eu falei aqui que tem vários efeitos, só que eu tenho como determinar matematicamente qual vai ser essa variação de temperatura. Qual vai ser essa pressão osmótica? Então eu posso fazer cálculos quantitativos. Beleza? Essas propriedades coligativas, elas vão ser diretamente proporcionais à concentração de espécies na solução. Então, quanto mais concentrado, mais vai ser o efeito nas propriedades coligativas. Nesse caso, eu vou colocar as formulinhas com base na concentração em mol por litro. Mas essa concentração também pode ser representada com fração molar ou molaridade. É um negócio que tem que me indicar quantos mols eu tenho do meu soluto com relação à solução. Tudo isso indica, né? Concentração em mol por litro é mol de soluto por volume de solução. Fração molar é número de mols de soluto por número de mols de solvente. Molaridade é número de mols de soluto por massa de solvente. Então tem que ter alguma unidade de concentração que me indique número de mols de soluto. A mais comum é trabalhar com molaridade, que é concentração em mol por litro. Agora, além dessa concentração, cada propriedade vai depender de uma constante. Por exemplo, imagina lá que quando eu coloquei sal na água, a concentração de sal ficou 1 mol por litro. E aí, qual que vai ser o efeito? Tá, imagina que eu coloquei sal e coloquei até ficar com uma concentração de 2 mol por litro. A concentração está o dobro agora, né? Significa que, se eu tiver uma variação de temperatura, quando eu colocar o dobro de soluto, eu vou ter o dobro do efeito na temperatura. Mas aí, como que eu vou saber? Coloquei 1 mol por litro, qual que vai ser o valor numérico dessa variação? Vai depender de uma constante relacionada a solvente. Essa constante ela vai me falar quanto que a temperatura vai ser afetada ou quanto a pressão de vapor vai ser afetada conforme eu coloco o meu soluto. E aí, essa constante ela é relacionada ao solvente, né? Então, por exemplo, a água ela vai ter uma constante relacionada à ebulioscopia, uma constante relacionada à crioscopia. Ela depende, então, da água e não do sal. Por quê? A constante vai ser a mesma se eu adicionar sal, se eu adicionar glicose, qualquer soluto. Essas propriedades coligativas dependem do solvente. Então, exemplo aqui, ó, tonoscopia, que é aquela variação da pressão de vapor, né? Quando eu coloco o meu soluto não volátil, a pressão de vapor vai abaixar. E aí, ó, como é que eu calculo quanto que a pressão de vapor abaixa? Vai ser igual a uma constante vezes a concentração da solução. Então, isso daqui vai ser o que eu chamo de constante tonoscópica. Para as outras propriedades coligativas, é a mesma coisa, ó, todas têm a mesma forma. Quanto que varia minha temperatura de ebulição quando eu coloco o soluto não volátil? Vai ser essa constante multiplicado pela concentração. Crioscopia também, ó, constante vezes concentração. E aí cada propriedade tem a sua constante. E essas constantes dependem de qual solvente eu estou falando. Certo?
Então, aqui a constante vai me indicar, por exemplo, ó, quanto que a pressão de vapor muda para cada unidade de concentração que eu estou mudando. Aqui, quanto que vai ser a variação da temperatura de ebulição para cada unidade de concentração. Então, é isso que está me indicando. É só multiplicar esse valor por esse. A osmose muda um pouquinho. Ó. O que vai ser a osmose? Como é que eu calculo essa pressão osmótica? Esse π vai ser o que eu chamo de pressão osmótica. E aí eu calculo ela fazendo essa multiplicação. Ó. mRT. O M vai ser a concentração em mol por litro, né, que eu falei aqui. E o R, o que é? O R é aquela constante dos gases que a gente usa, vocês já devem ter visto, naquelas continhas de PV igual a nRT. É aquele R lá, é a constante dos gases. E o T é a temperatura em Kelvin. Então, se eu multiplicar a minha concentração em mol por litro por RT, eu encontro a pressão osmótica da minha solução, que é a pressão que eu preciso fazer para parar a osmose. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? A única coisa que eu tenho que prestar atenção é com essa concentração. Por quê? Porque a concentração que afeta as propriedades coligativas é a concentração de espécies na solução. Então, por exemplo, se eu estou colocando NaCl, né? O que acontece quando NaCl é colocado em água? Ele forma íons Na+, e forma íons Cl-. Aí, então, se eu pensar que eu tenho uma solução 1 mol por litro de NaCl, quando eu coloco ela em água, ela forma 2 mol por litro de íons, né? Aqui a proporção é de 1 para 2. Para cada mol de NaCl que eu tenho, eu formo 2 mols de íons. E o que importa para as propriedades coligativas? O NaCl ou os íons? O que importa são os íons, é o que eu tenho na solução. Então, quando eu tenho composto iônico, eu tenho que multiplicar a concentração que ele me dá pelo número de íons formados, né? Porque o que importa para minhas propriedades coligativas são as espécies químicas em solução. Se eu formo íons, eu tenho que ver qual é a concentração de íons e não do composto iônico original. É isso que vai ser importante para mim. Mas aí, se eu tiver um composto covalente, uma substância molecular que não vai formar íons, aí eu não preciso multiplicar a concentração. Mas, no caso de compostos iônicos, multiplico aqui pelo número de íons formados quando eu tenho a solubilização. Beleza? E a gente vai fazer exemplos aqui para entender melhor como é que trabalha com isso. Tá. Vamos falar, então, das aplicações que a gente tem dessas propriedades coligativas, né? Um negócio interessante, que aí eu não sei se vocês fazem, a dica de culinária da avó. Vocês já ouviram falar que é bom adicionar sal na água quando a gente vai cozinhar um macarrão? Alguém já ouviu falar isso daí? Alguém faz isso? Quando vai cozinhar um macarrão? Aí, né? Por quê? Um dos motivos é questão culinária, né? Porque o sal vai distribuir melhor. Se eu tiver a água com sal, o sal vai entrando lá no meu macarrão e aí fica melhor distribuído. Senão, se você colocar o sal depois, o seu macarrão vai ficar sem sal e aí o molho vai ficar com muito sal. Aí não fica um negócio tão bom. Mas tem outro motivo. Por que é interessante colocar sal na água? Quando eu coloco sal na água, eu tenho aquele efeito da ebulioscopia, né? Eu aumento a minha temperatura de ebulição da água. Então, o que significa? Que a minha água ela vai entrar em ebulição numa temperatura mais alta. Quando a água está em ebulição, eu paro o aquecimento, né? Tá lá a minha água esquentando. 90, 91, 92, 93 graus Celsius, 99. Chegou no 100, a temperatura não sobe mais que isso. A temperatura para de subir quando eu tenho o processo de ebulição. E aí, esse negócio só vai parar quando todo a minha água virar vapor. Aí eu posso esquentar mais meu vapor, né? Mas eu preciso da água para cozinhar, não do vapor. Então, o limite de temperatura que eu tenho para minha água pura é 100 graus. Quando eu coloco sal, eu tenho essa propriedade aí, né, da ebulioscopia. E aí minha água vai entrar em ebulição numa temperatura maior. A minha água vai ficar mais quente, então, para eu cozinhar meu macarrão. Aí por que é interessante? Porque o macarrão, se ele ficar numa água morninha, né? Tipo, não água quente, em ebulição. Vamos imaginar que ele está numa água morna. O amido que tem no macarrão vai começar a se dissolver na água com o tempo.
A gente não quer isso, porque senão o macarrão vai ficar tudo empapado quando o amido começa a dissolver. A gente quer que o macarrão cozinhe o mais rápido possível sem o amido dissolver. A gente não quer que o macarrão fique todo empapado. Então a gente coloca a água numa temperatura bem alta para cozinhar bem rápido a parte de fora do macarrão, para a gente parar com essa solubilização do amido, para o macarrão parar de desmanchar. Então a gente cozinha ele antes que ele desmanche. Por isso que a gente quer uma temperatura bem alta para cozinhar macarrão. E é isso que o sal ajuda também. Outra coisa aqui, ó, para conservar alimentos. Isso está envolvido propriedades coligativas. Por quê? Imagina que eu tenho peixe lá. Um negócio cheio de matéria orgânica e água. Perfeito para proliferação de micro-organismos. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um monte de sal. Por que colocar sal conserva os alimentos? O que eu vou ter? Do lado de dentro, aqui do meu alimento, é um peixe, né? Então são células. Eu tenho a membrana celular e eu tenho líquido dentro dela, né? O meu citoplasma. O líquido que está lá dentro da minha membrana, que está dentro da minha célula, tem uma certa concentração de sais. Só que quando eu coloco sal aqui, está muito concentrado. Imagina o líquidozinho que está do lado de fora do peixe quando eu coloco tudo isso de sal. Vai ficar numa concentração absurda, vai ficar no máximo possível de concentração, né? Então, na parte de fora das células, eu vou ter uma solução saturada de NaCl. E a aguinha que está dentro da célula vai estar pouco concentrada. O que acontece, então? Eu vou ter a osmose, a passagem de líquido do lado com menor concentração para o lado de maior concentração. Então, vai começar a sair líquido de dentro das células do peixe para fora. Então, eu vou começar a desidratar meu alimento quando eu coloco sal. Por quê? Porque a água de dentro das células está saindo para dissolver o NaCl por osmose. E aí, eu estou, então, removendo a água de dentro do meu alimento e, quando eu tenho menos água, torna mais difícil ter a proliferação de micro-organismos. Né? A gente vê que alimentos desidratados duram um tempão. Outra coisa além disso, quando eu tenho ainda uma camadinha de sal na superfície, se eu coloco um micro-organismo lá em cima, o micro-organismo também é uma célula, né? Então, ele também vai sofrer esse processo de osmose. Se ele entrar nesse ambiente com concentração muito alta de sal, ele vai desidratar. Vai começar a sair água de dentro do meu micro-organismo e isso vai matar a bactéria. Então, o sal aqui de fora também ajuda na preservação dos alimentos porque ele impede a proliferação de bactérias que vão morrer por osmose também, nesse caso. O negócio, já viram também de colocar sal no gelo para gelar a bebida mais rápido? Por quê? Quando eu coloco sal no gelo, eu tenho abaixamento do ponto de fusão. O que está fazendo a minha bebida esfriar? É muito mais a água que derrete do gelo que está em contato com a bebida. O gelo em si ele não vai ter um papel tão relevante, é mais a água que derrete. A água vai sair do gelo, né? Vai começar o gelo a derreter. Em que temperatura, normalmente? No 0 graus, né? Então, a água que vai estar resfriando a minha bebida vai estar a 0 graus Celsius. Quando eu coloco sal, o gelo vai começar a derreter em menos 5. Por exemplo, lá baixou minha temperatura de fusão. E aí, eu vou ter uma água mais gelada em contato com a minha bebida e isso vai fazer com que ela esfrie mais rápido. Então, aí, outra aplicação de propriedades coligativas. E o que eu estava falando da osmose reversa, né? Por exemplo, se eu tenho aqui água salgada de um lado da membrana e água limpa do outro lado da membrana, eu tenho naturalmente que ocorre a passagem aqui da direita para a esquerda. Vai passar a água aqui do lado que tem água limpa para dissolver a água salgada. Mas o que acontece se eu aplicar uma pressão aqui, ó? Eu apliquei uma pressão desse lado para a água não vir para cá. E aí eu fiz essa pressão ficar tão grande que eu vou ter o processo de osmose reversa agora. Eu vou ter passagem aqui de água do lado que tem maior concentração para o lado que tem menos concentração. O que acontece nesse caso, então? Ó, tá passando somente água da esquerda para a direita. Água pura. O sal vai passar para esse lado? Não vai. A membrana não permite a passagem de sal ou de qualquer outro contaminante. Então, quando eu faço isso, esse processo de osmose reversa, eu estou purificando a água. Porque desse lado aqui, eu tenho água salgada, água do mar, né? Por exemplo. E a hora que eu passo ela para o outro lado da membrana sob pressão,
eu tenho somente a passagem de água limpa. Então, eu estou purificando a água do mar através desse processo de osmose reversa. Aqui um aparelho que faz isso, tá vendo? Então, ele purifica a água, é um jeito de eu obter água destilada. Água pura. Fazendo ela passar por uma membrana, porque só vai passar água. E só que o detalhe é que para fazer isso, eu preciso de uma pressão muito grande para conseguir fazer a água atravessar essa membrana aqui. Fazer o processo de osmose reversa. Por isso que esses aparelhos são bastante caros, né? Além da membrana, que é um negócio muito caro de se produzir, eu tenho que ter um pressurizador, um negócio que faça uma grande pressão para a água conseguir atravessar essa membrana aqui e vencer o processo de osmose, fazer o processo reverso, certo? Então aqui algumas aplicações das propriedades coligativas. A gente vê que são coisas bastante presentes no nosso dia a dia e muito relevantes em processos industriais, por exemplo. Agora, vamos ver então, para finalizar, uns exercícios para a gente ver se fixou o conteúdo, certo? E aprender a fazer aquela parte de conta. Ó, por exemplo, esse daqui. Ó, o gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor de algumas substâncias. Então, aqui no eixo Y eu tenho pressão de vapor e no eixo X eu tenho temperatura. Lembra que a gente viu, né? Temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu mudo a pressão de vapor. Qual entre essas substâncias é a mais volátil? Como é que a gente vê isso? Lembra da definição? A substância é mais volátil quando ela evapora mais fácil. Se a substância evapora mais fácil, ela tem uma maior pressão de vapor. E ela tem também uma menor temperatura de ebulição. É mais fácil fazê-la evaporar. Como é que a gente identifica nesse gráfico qual substância tem essas propriedades? Que tem menor pressão de vapor e e entra em ebulição uma temperatura menor. Você sabe identificar qual aqui que é a mais volátil? A 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos ver se alguém tem algum palpite aí. Tá, ó. Então, quando vocês estão pensando aí, como é que a gente vê qual é a substância mais volátil? Seguinte, a pressão de vapor, ela muda com a temperatura, né? Conforme aumenta a temperatura, a pressão de vapor aumenta também. Ok, mas como é que eu então vou ver quem é mais volátil? Por exemplo, se eu determinar uma certa temperatura aqui, ó, sei lá, eu vou ver em 20 graus Celsius. Ó, em uma temperatura fixa, quem que tem a maior pressão de vapor? Vai ser esse rapazinho aqui, né? A substância 1, ela tem 300 e alguma coisa de pressão de vapor. Muito maior que todas as outras. Então, ela vai ser a mais volátil, tá vendo? Para qualquer temperatura que eu olho, vai ser essa substância aqui, né? A substância 1, que tem a maior pressão de vapor. Outra coisa que eu poderia ver aqui, ó. Quando que a substância vai entrar em ebulição? Quando ela atinge a pressão atmosférica, que está em torno de 760 milímetros de mercúrio. Então, se eu olhar nesse ponto aqui, ó, quando as substâncias atingem essa pressão de vapor, elas entram em ebulição, ó. Então, imagina uma reta passando aqui, ó. Opa, essa daqui atingiu essa pressão numa temperatura de 20 e alguma coisa. A substância 2 atingiu a pressão de vapor igual à pressão atmosférica em 30 e poucos graus Celsius. Essa outra aqui em 60 e alguma em 60, tá vendo? Então, se eu comparar para uma pressão fixa, eu observo aqui que quando eu tenho a ebulição, a substância mais volátil entra em ebulição primeiro, uma temperatura menor. Beleza? Então, mas o mais fácil aqui é observar para uma temperatura fixa quem tem a maior pressão de vapor. E aí então vai ser a substância 1. Ela vai ser a mais volátil porque ela sempre vai apresentar a maior pressão de vapor quando eu comparo as substâncias em uma mesma temperatura. Beleza? Agora, vamos ver essa questão 2 aqui. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Vamos lá. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Isso é verdadeiro, né? A gente acabou de ver isso daí. A adição de sal provoca um aumento na pressão de vapor da água. Não, né? É o contrário. Quando eu coloco sal, a temperatura de ebulição aumenta, o que significa que a água está mais difícil de evaporar. Então, ela tem uma menor pressão de vapor e não maior. Então, a 2 está errada. A 3 agora.
O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Tá, vamos ignorar essa parte do amido das batatas, que a gente não precisa saber, né? Não é para saber esse negócio aí, se é verdade ou não. Vamos focar aqui. Aqui a gente já, com essa matéria, a gente descobre, né? O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água. Altera sim. É isso que é o principal da matéria, né? Então essa daqui também está errada, porque o sal vai aumentar a temperatura de ebulição. Portanto, se a gente analisar aqui, a única explicação correta vai ser a 1, beleza? A adição de sal provoca um aumento na temperatura de ebulição da água. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Então, a gente vai ver agora o próximo exercício. Tá. Esse próximo exercício aqui. Propriedades coligativas têm relação somente com a quantidade de partículas presentes, independentemente da natureza dessas. Sobre esse tema, correlacione as colunas A e B. Vamos lá. Coluna A, ebulioscopia, osmometria e crioscopia. E coluna B tem os fenômenos. Então, a gente tem que mostrar qual fenômeno está acontecendo em cada caso. Então, vamos olhar aqui, ó. Ao se adicionar etileno glicol à água dos radiadores dos carros, evita-se o congelamento em países que nevam. Ah lá, ó, outra aplicação de propriedades coligativas, que isso daí eu não tinha comentado, mas então nos radiadores dos carros a gente coloca um soluto na água. Por quê? Porque a água congela a 0 graus Celsius. Essa água ela precisa circular ao redor do motor lá para ter o resfriamento. Imagina, sei lá, na Rússia, teve um inverno de menos 30 graus. Vai congelar a água que está dentro dos tubos, né, do radiador do carro. O que acontece quando a água congela? Ela dilata. Então, eu ia estourar todo o radiador do meu carro se eu tivesse meu carro num país que tem inverno muito rigoroso. Por isso, eu coloco uma substância lá no meio que vai abaixar o ponto de congelamento. Então, mesmo com esse inverno muito rigoroso, eu ainda não consigo congelar minha água. E como é que chama essa propriedade, né, do abaixamento do ponto de fusão? Vai ser a crioscopia. Então, vai ser a propriedade 3 aqui. Agora, ao se adicionar sal de cozinha à água fervente, observa-se o cessar da fervura. O que acontece aqui então, né? Quando eu coloco sal de cozinha, aumenta a temperatura de ebulição. Se eu tenho uma água normal, né, fervendo, água pura, ela está fervendo a 100 graus. Quando eu jogo sal, ela vai passar a ferver a uma temperatura maior, né? Só que aí ela não vai ter atingido essa temperatura ainda. A água estava 100 graus fervendo, quando adiciono sal, a temperatura de ebulição aumenta. Só que aí ela está a 100 graus, então ela vai parar de ferver, porque eu vou precisar esquentar um pouco mais para voltar a atingir a temperatura de ebulição. Então essa propriedade aqui é ebulioscopia, né? Aumento da temperatura de ebulição. Então a última vai ser a osmometria. Aqui, ó. Ao colocar ameixas secas em água, com o tempo, nota-se que as ameixas incham. Por quê? Porque elas secaram, então dentro delas vai ter lá uma alta concentração de açúcar. E aí, quando eu coloco a água, as membranas que tem na ameixa funcionam como uma membrana semipermeável, beleza? Então, elas vão permitir somente a passagem de água. E a água vai passar do lado menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água que eu adiciono na ameixa, ela vai começar a entrar nas células de volta para voltar para as concentrações ficarem iguais dos dois lados da membrana. Eu vou, então, diluir o lado que está mais concentrado. A água vai passar do menos para o mais. Beleza? Então, fica 3, 1 e 2. Só um minutinho aqui que eu vou fechar a janela que está chovendo. Aí. Beleza. Agora vamos ver, então, essa outra questão aqui, ó, a questão de Enem. Osmose é o processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,2 mol por litro de NaCl tem como consequência. Então, o que eu vou ter? Célula humana com uma concentração de 0,15. Eu coloco ela num lugar que tem concentração 0,2. Então, a célula ela vai estar imersa num meio de maior concentração.
a concentração do lado de fora da célula vai ser maior que a concentração do lado de dentro. Então, o que acontece? Vai acontecer a osmose. O que acontece na osmose? Na osmose, eu tenho que o solvente passa do lado com menor concentração para o lado de maior concentração. Quem que é o lado de menor concentração? Dentro da célula. Quem que é o lado que tem maior concentração? O lado de fora. Então, a célula ela vai perder água. Então, alternativa E, né? Ó, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Então, a célula vai murchar, ela vai desidratar, né? Beleza? Então, exercício aqui sobre osmose. E é mais ou menos assim que caem os tópicos no Enem. A gente precisa entender o conceito. É, tipo isso. Se a gente beber água pura, vai acontecer osmose dentro do corpo, né? Começa a sair água dentro das nossas células pra fora. Só que aí, o nosso corpo tem uma quantidade de sal, né? Tipo, a gente não vai tomar muita água. Logo, os sais que tem no nosso organismo vão... Quando a gente toma água, a gente vai absorvendo essa água, ela vai atingir a concentração de sais normal do nosso organismo. Eu depois dei uma pesquisada, achei que ia fazer muito mal, mas não faz tão mal assim, dá pra tomar água destilada. Só que o negócio é que quando você toma água destilada, você não tá repondo sais minerais que seu organismo precisa. Isso pode fazer mal ao longo do tempo. Então, por isso que não é interessante beber água destilada. Na verdade, então, na verdade, água destilada, o que acontece? Tomei água destilada. Quem que tá mais concentrado? O lado de fora da célula ou o lado de dentro? O lado de dentro, né? A água destilada não tem sais. Então, a água passa para o lado de dentro da célula. Se a gente tomar água do mar, a água do mar tem uma concentração muito grande de sais. E aí, quando a gente toma água do mar, o lado de fora da célula vai estar mais concentrado que o lado de dentro. Então, o que vai acontecer? A água da célula vai sair para fora. Então, apesar de parecer que a gente está matando a sede quando a gente toma água do mar, na realidade a gente vai desidratando por osmose, porque a solução vai estar muito concentrada. Beleza? Então, sempre está acontecendo osmose dentro do corpo. Também, mesma coisa. Por isso que não é interessante a gente tomar água do mar. E nem água destilada. A água do mar acaba matando a gente depois de um tempo. A água destilada, ela não vai repor os sais minerais que a gente precisa. Tá. Agora, um exercício aqui de conta para a gente finalizar, que eu tinha falado, né? Que tem como calcular essa variação de temperatura. Tentando seguir os passos do químico francês, o nome de francês, Raoult, sobre a pesquisa em relação ao efeito ebuliométrico das soluções, um aluno resolveu realizar um experimento no qual dissolveu 360 gramas de glicose em 850 gramas de água. Logo em seguida, ele aqueceu a mistura durante um certo tempo e verificou constantemente o termômetro. Sabendo que o KE da água é 0,52 graus Celsius por mol, qual foi a temperatura em que a água entrou em ebulição? Como é que a gente faz? Aqui tá errado o que estava no exercício lá, acho que o cara que escreveu confundiu. Tá massa molar da água. Isso aqui é massa molar da glicose. Massa molar da água é 18 gramas por mol. Da glicose é 180, né? Aqui o cara confundiu. Tá. Então, vamos começar assim. Primeira coisa, a gente precisa dessa constante. O que ela vai falar? Ela vai falar que, se a concentração da minha solução ficou 1 mol por litro, significa que a temperatura vai mudar 0,52 graus Celsius para cada mol por litro que muda a minha concentração da solução. Certo? Então, o que a gente vai precisar encontrar? Concentração da solução em mol por litro. Primeira coisa, eu preciso saber o número de mols que eu tenho de glicose. Como é que eu faço isso? Calcula aqui, número de mols igual a massa sobre massa molar. Dá para ver pelas unidades de medida também, Quando eu pego 360 gramas de glicose, que é o que eu tenho, e divido pela massa molar da glicose, e eu coloco as unidades de medida, eu vejo que o resultado dessa conta sai em mols. Então eu vejo aqui, que para encontrar o número de mols, é só pegar a massa e dividir pela massa molar. É um jeito de eu fazer conta mais rápido. Podia fazer regra de 3 também, né? 1 mol tem 180 gramas.
X mols tem 360. Então, X é igual a 2 mol de glicose. Beleza. Achei o número de mol de glicose. Agora eu preciso achar o volume de água. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, a concentração vai ser número de mol sobre volume. Agora eu preciso saber quanto que isso daqui equivale em volume, né? Aqui, ó, 850 gramas de água é a mesma coisa que 850 ml, né? Porque a densidade da água é muito próxima de 1. Como é que eu passo de ml para litro? Eu faço isso, né? Ó. O mili equivale a 10 a menos 3, ou seja, a mesma coisa que dividir isso por 1000. 1 litro tem 1000 ml. Então, vai dar 0,85 litros. Portanto, a concentração vai ficar 2 mols sobre 0,85 litros, que vai dar 2,35 mols por litro. Agora, então, encontrei a concentração dessa solução de glicose. Como é que eu faço para encontrar a variação de temperatura? Eu faço aquela formulinha, né? Sempre essas propriedades coligativas é só multiplicar a concentração pela constante. Então, se aumenta 0,52 graus Celsius para cada mol por litro de concentração da minha solução, eu faço assim, ó, a minha concentração tem 2,35, não é 1 mol. Então, ó, quando eu tenho 2,35 mols por litro de concentração, eu multiplico isso pela constante e o resultado vai dar 1,22. Tá, esse 1,22 é o quê? A variação na temperatura de ebulição. Agora eu preciso saber a matéria, eu preciso saber propriedades coligativas. A temperatura de ebulição, ela aumenta ou ela diminui? A gente tem que lembrar do termômetro lá, né? A ebulição é o de cima. A fusão é o que está embaixo do termômetro, né? O de cima sobe, o de baixo desce. A temperatura de ebulição, ela aumenta aqui nas propriedades coligativas. Então, esse valor que eu encontrei, eu tenho que somar na temperatura de ebulição da água, o tanto que ela vai aumentar. Normalmente, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Quando eu tenho esse aumento aqui, ela passa a ser 101,22 graus Celsius. Tá vendo? Então, eu consigo calcular qual vai ser o aumento na temperatura de ebulição. Eu podia fazer isso com qualquer outra propriedade coligativa. É só eu calcular a concentração e multiplicar pela constante. E aí eu encontro qual vai ser essa mudança no meu ponto de ebulição. Ou fusão, ou na pressão de vapor. Beleza, pessoal? Se fez sentido aqui os exercícios, já terminamos a nossa aula de hoje. Vou postar depois no Classroom. E qualquer coisa, é só mandar dúvida lá, mandar por mensagem, pergunta para o monitor também. Agora não sei qual é a situação do monitor, mas pode perguntar para mim também. Não precisa ter vergonha. E se estiverem acompanhando e gostando, marcam a gente. Beleza? A aula de hoje foi isso. Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Por enquanto? A dúvida sempre surge quando a gente estuda, né? Principalmente quando a gente está fazendo prova. Mas se tiver alguma dúvida agora, pode perguntar. Obrigado, então, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui.